Bem-vindo ao canal A Voz da Ampulheta. Se você se interessa por história, filosofia e pelas ideias que moldaram o mundo, já deixa o like, se inscreve e compartilha este vídeo. Muito obrigado. As contradições internas do Império Romano antes da queda, como a corrupção interna, a desigualdade, a militarização excessiva e a dependência de escravos, já minavam o sistema muito antes das invasões bárbaras, o que levou à sua queda. Imagine um mundo repleto de cidades pulsantes, ligadas por uma malha de estradas de pedra que atravessavam continentes. Este era o Império Romano em seu auge, um testemunho da engenhosidade e da ambição humana. A Pax Romana, um período de paz e prosperidade sem precedentes, permitiu que as cidades florescessem como nunca antes. Roma, o coração do império, abrigava mais de 1 milhão de habitantes, uma façanha sem precedentes para a antiguidade. Aquedutos monumentais traziam água fresca de montanhas distantes. As termas ofereciam banho, lazer e sociabilidade. Suas ruas fervilhavam com pessoas de todas as partes do mundo conhecido: comerciantes, soldados, escravos, intelectuais e artesãos. Era uma cidade de magníficas estruturas de mármore, aquedutos avançados e grandes arenas onde gladiadores se enfrentavam e bigas corriam. As arenas, como o Coliseu, encenavam espetáculos sangrentos para uma multidão sedenta de entretenimento. Das ruas ensolaradas de Alexandria ao movimentado porto de Constantinopla, as cidades pulsavam com vida. Elas eram os motores do império. As cidades romanas eram centros de comércio, ciência, política e religião. Comerciantes de terras distantes convergiam. Seus navios carregados de mercadorias exóticas, sedas do Oriente, especiarias da Índia e ouro da África. Mercadores percorriam rotas que se estendiam até a China pela Rota da Seda, trazendo tecidos, especiarias e metais preciosos. O ar vibrava com uma sinfonia de línguas como o latim, o grego, o egípcio, o aramaico, revelando o caráter cosmopolita do império. Teatros ecoavam com risos e aplausos, enquanto filósofos se envolviam em debates animados nos fóruns. Esta era uma era de ouro, uma época em que as cidades brilhavam como faróis da civilização. Este era o Império Romano em seu auge, uma máquina administrativa e militar que transformou o Mediterrâneo em um lago romano. No entanto, mesmo os impérios mais poderosos desmoronam. A partir do século III, sinais de declínio começaram a aparecer: crises econômicas, disputas políticas, inflação e pressões nas fronteiras. No século V, uma série de invasões por povos germânicos, visigodos, vândalos, ostrogodos, acelerou a desintegração do poder romano no Ocidente. Em 476 d.C., com a deposição de Rômulo Augustulo, o último imperador do Ocidente, o Império Romano se fragmentou de forma irreversível. À medida que o império se fragmentava, as cidades sofreram o impacto do declínio. As rotas comerciais tornaram-se perigosas. O fluxo de bens estagnou. A vida urbana, outrora vibrante, entrou em colapso. O fluxo de mercadorias diminuiu drasticamente e as cidades, outrora vibrantes, começaram a encolher, seu esplendor desaparecendo na memória. A queda de Roma em 476 d.C. marcou o início de uma nova era, a Idade Média. À medida que a escuridão descia sobre a Europa, a vibrante vida urbana que caracterizava o mundo romano parecia perdida, um eco distante de um passado glorioso. As cidades murcharam. Seus grandes fóruns e bibliotecas se tornaram ruínas, habitadas por animais e mendigos. As outrora grandes cidades, despojadas de seu esplendor imperial, entraram em um período de letargia, seu destino incerto. O legado de Roma, no entanto, não seria extinto tão facilmente. Das cinzas do declínio, um novo capítulo na história urbana estava prestes a ser escrito. O mundo havia mudado. Estava começando a Idade Média, uma nova era, marcada por desafios e transformações. A queda de Roma não foi só material.
O colapso urbano significou o fim de um mundo de ideias, do cosmopolitismo greco-romano, que cedeu lugar à moralidade rural cristã, transformando a relação com o corpo, com o tempo e com o saber. Com a queda da autoridade romana, a infraestrutura que sustentava a vida urbana entrou em colapso, e a ordem que caracterizavam a vida urbana desapareceram. Sem proteção militar nem administração eficiente, as cidades tornaram-se vulneráveis à violência e à decadência. Muitos habitantes migraram para o campo, buscando segurança em grandes propriedades rurais. No caos que se seguiu, a população diminuiu. Os majestosos edifícios públicos, as termas, os fóruns, os teatros e as bibliotecas foram abandonados, caíram em ruínas, foram desmantelados ou reutilizadas como pedreiras, suas fachadas de mármore desmoronando, testemunhas silenciosas de uma era passada. A alfabetização declinou, o acesso ao saber, antes sustentado pelo mecenato romano, praticamente desapareceu. As bibliotecas foram saqueadas ou destruídas, e muitos manuscritos e pergaminhos foram perdidos no tempo. O dinamismo intelectual e cultural que definia as cidades romanas também diminuiu. Com o declínio da alfabetização e a perda de patrocínio, as artes e as ciências sofreram um revés. Mas em meio às sombras, uma centelha persistiu: a Igreja cristã. Cada vez mais organizada, a Igreja preencheu rapidamente o vácuo de poder deixado por Roma. Bispos passaram a atuar como líderes cívicos e juízes. A busca pelo conhecimento, outrora um pilar da vida urbana, refugiou-se atrás dos muros dos mosteiros. O conhecimento foi mantido vivo por monges dedicados. Os mosteiros se tornaram verdadeiros refúgios de saber, copiando obras da antiguidade e preservando parte da herança cultural romana. No entanto, em meio ao declínio, lampejos de continuidade persistiram. Porém, a Europa rural passou a ser dominada pelo sistema feudal. A Igreja cristã, que vinha ganhando influência constante, emergiu como uma força unificadora no mundo fragmentado. A ascensão da Igreja coloca o cristianismo, antes marginalizado, como religião oficial do Império, com Constantino e o Edito de Milão em 313 d.C., e com Teodósio I e o Édito de Tessalônica em 380 d.C., no século IV, a Igreja ocupou rapidamente o espaço vago de poder deixado pelo Império Romano. Agora, todas as outras religiões foram consideradas heréticas ou ilegítimas, incluindo o paganismo romano tradicional e outras formas de cristianismo, como o arianismo. Agora eram os bispos, que forneciam orientação espiritual. É o início da perseguição aos cultos pagãos, do fechamento de templos e da perseguição a heresias, com bispos assumindo papéis de liderança secular. A terra era a principal riqueza, e sua posse determinava o poder. Os camponeses, chamados servos, viviam em condições precárias, submetidos à autoridade dos senhores feudais. Presos à terra, trabalhavam para seus senhores feudais, fornecendo mão de obra agrícola em troca de proteção. Uma nova aparência de ordem surgia em um mundo aparentemente à deriva. Enquanto as cidades se contraíam em tamanho e influência, a vida no campo passava por uma transformação. O sistema feudal, com suas propriedades autossuficientes, tornou-se a forma dominante de organização econômica e social. Nesse contexto, as cidades tornaram-se pequenas e isoladas, frequentemente muradas, e com pouca atividade econômica. Mas mesmo assim, a vida urbana não desapareceu por completo. Ela apenas adormeceu, à espera de novos ventos de mudança. As cidades, não mais os pontos focais de poder e comércio, pareciam relegadas à periferia dessa nova ordem agrária. A pulsação urbana, embora fraca, não havia cessado completamente. Com o passar dos séculos, o gigante adormecido da vida urbana começou a despertar. A partir do século VIII, uma lenta transformação começou a despontar. Uma confluência de fatores, muitas vezes sutis e graduais, lançou as bases para um renascimento notável.
No campo, as inovações agrícolas desempenharam um papel fundamental. Melhorias na agricultura impulsionaram o crescimento populacional. O arado pesado, capaz de revolver os solos ricos e pesados do norte da Europa, permitiu o aumento da produtividade. O arado pesado, carruca, e o sistema de rotação trienal foram descobertas fundamentais que possibilitaram a maior produtividade nos campos. A adoção do sistema de 3 campos, que deixava um campo em pouso a cada ano, ajudou a reabastecer o solo e reduzir o risco de quebra de safra. Esses avanços levaram a um excedente de alimentos, que por sua vez impulsionou o crescimento populacional. O aumento de excedentes possibilitou o surgimento de mercados locais. Com mais bocas para alimentar, a demanda por bens e serviços aumentou, dando nova vida à economia estagnada. Com mais gente e mais produtos circulando, as sementes de um novo florescimento urbano começaram a germinar. O palco estava montado para um renascimento do comércio e, com ele, o ressurgimento das cidades. A partir do século XI, a Europa testemunhou um período notável de crescimento urbano. Cidades começaram a crescer novamente. Vilas e cidades, outrora sombras do que foram, voltaram à vida, alimentadas por um espírito renovado de comércio e inovação. Feiras se tornaram pontos de encontro entre produtores rurais, artesãos e mercadores. As vilas foram ganhando autonomia, e algumas obtiveram cartas de franquia que lhes garantiam isenções fiscais e liberdades políticas. Era o renascimento do comércio estimulado pelos avanços tecnológicos. Técnicas aprimoradas de construção naval, como o uso do leme de popa e a adoção da vela latina, permitiram maior manobrabilidade e capacitaram os navios a navegar contra o vento. Isso abriu novas rotas comerciais e facilitou viagens de longa distância, conectando a Europa às riquezas do Oriente. Houve uma redescoberta do comércio internacional, o que acelerou esse renascimento urbano comercial. À medida que o comércio florescia, também aumentava a demanda por artesãos e trabalhadores qualificados. As pessoas migravam para as cidades, atraídas pela promessa de oportunidades econômicas e uma vida melhor. A paisagem urbana foi transformada à medida que novas casas, oficinas e mercados eram construídos para acomodar a população crescente. Uma nova era, marcada pelo dinamismo da vida urbana, estava amanhecendo sobre a Europa. O ressurgimento da vida urbana no final da Idade Média estava, sem dúvida, intimamente ligado ao reaparecimento do comércio. Com o Mediterrâneo mais uma vez navegável, rotas comerciais começaram a se expandir do Oriente ao Ocidente. Em toda a Europa, surgiu uma vasta rede de rotas comerciais, conectando regiões distantes e facilitando a troca de bens e ideias. Veneza liderava esse renascimento. Sua localização estratégica a tornava o elo entre a Europa cristã, o Império Bizantino e o mundo islâmico. A cidade acumulou riqueza com a importação de especiarias, seda, açúcar e porcelana da Ásia e do norte da África. Dos movimentados portos do Mediterrâneo às feiras de champanhe, uma vibrante tapeçaria de comércio se desenrolou. Veneza, estrategicamente posicionada na cabeceira do Mar Adriático, emergiu como uma potência marítima. Seus hábeis construtores navais e astutos comerciantes construíram um vasto império comercial, ligando a Europa às riquezas do Império Bizantino no Oriente. Especiarias, sedas e pedras preciosas fluíam para Veneza, transformando-a em uma cidade de riqueza e esplendor lendários. Mais a oeste, sua rival Gênova também se tornou uma potência naval, disputando as rotas comerciais e a influência política. Gênova e Pisa ganharam destaque, com seus navios cruzando o Mediterrâneo, competindo pelo controle de rotas comerciais lucrativas. No norte da Europa, formou-se a Liga Hanseática, uma confederação de cidades comerciais como Lübeck, Hamburgo e Bruges. Juntas formavam uma poderosa guilda mercantil e dominavam o comércio do Mar Báltico. De sua base em Lübeck,
Eles estabeleceram uma rede de postos comerciais e garantiram passagem segura para seus mercadores, garantindo o fluxo de madeira, peles e peixes da região do Báltico para o resto da Europa. Essa aliança protegia rotas e padronizava medidas e moedas, fortalecendo o comércio marítimo no Mar do Norte e no Báltico. As rotas terrestres, embora repletas de riscos, desempenharam um papel crucial no renascimento do comércio. As feiras de Champagne, realizadas anualmente no coração da França, assumiram uma importância estratégica nas rotas comerciais e para comerciantes de toda a Europa. Ali, em meio a uma cacofonia de línguas e ao barulho de cascos, se negociavam lã inglesa, tecidos flamengos, vinhos franceses e metais do leste europeu. Essas feiras não apenas facilitaram a troca de mercadorias, mas também serviram como centros para a disseminação de ideias, notícias e tendências culturais. Esses encontros eram mais do que econômicos. Eram culturais, promovendo a troca de ideias, estilos e informações. O pulsar do comércio trouxe de volta a energia à vida urbana. À medida que o comércio florescia, as cidades se transformavam em vibrantes centros de atividade econômica e social. Ferreiros, curtidores, tecelões e sapateiros transformaram as cidades em centros produtivos. O clangor de martelos batendo em metal ecoava das oficinas dos ferreiros, enquanto o aroma pungente de couro enchia o ar ao redor dos curtumes. O ruído rítmico dos teares podia ser ouvido nas oficinas dos tecelões, seus têxteis coloridos destinados a mercados próximos e distantes. As próprias ruas vibravam com uma sinfonia de sons. O grito dos vendedores ambulantes, o estrondo de carroças de madeira e o riso de crianças brincando. Os mercados, o próprio coração da vida urbana, pulsavam com energia. Com esse crescimento, surgiram também os primeiros bancos, com suas letras de câmbio, documentos utilizados para transferir dinheiro de um lugar para outro, sem precisar transportar moedas fisicamente. Funcionavam como uma espécie de cheque ou ordem de pagamento, e a contabilidade por partida dobrada, instrumentos que dariam origem ao capitalismo comercial. Barracas transbordavam com uma deslumbrante variedade de mercadorias, produtos frescos do campo, especiarias de terras distantes, tecidos finos da Itália e peles do norte. Aqui, em meio à multidão de compradores, negócios eram fechados, notícias eram trocadas e fortunas eram feitas e perdidas. Guildas de ofício passaram a organizar os trabalhadores urbanos, regulando preços, formação e qualidade. O ar era denso com os cheiros de pão fresco, carnes assadas e especiarias exóticas. Uma experiência sensorial que aguçava o paladar e revigorava a alma. À medida que as cidades cresciam em tamanho e riqueza, elas começaram a investir em infraestrutura e obras públicas. Muros de pedra resistentes foram construídos para proteger contra ataques, enquanto ruas pavimentadas e sistemas de drenagem melhoraram o saneamento e facilitaram a circulação de pessoas e mercadorias. Novas pontes atravessavam rios, conectando distritos outrora isolados e promovendo o comércio e a comunicação. A construção de grandes catedrais, como Notre-Dame de Paris e a Catedral de Chartres, tornaram-se símbolos do poder urbano, expressando fé, riqueza e orgulho cívico. Um testemunho tanto da piedade quanto da prosperidade desses crescentes centros urbanos transformou os horizontes das cidades medievais. Essas estruturas imponentes, adornadas com esculturas intrincadas e vitrais que banhavam seus interiores em um caleidoscópio de cores, representavam faróis de fé. O renascimento da vida urbana medieval não foi apenas um fenômeno econômico. Ele representou também o florescimento de uma rica vida cultural, intelectual e um renovado senso de comunidade, cujos efeitos reverberariam por séculos. Com o crescimento das cidades, surgiu a demanda por educação e por uma força de trabalho mais qualificada. Em resposta, formaram-se as guildas, associações de artesãos e mercadores. As guildas tornaram-se fundamentais nesse período de desenvolvimento. Foi durante o renascimento urbano que as universidades ressurgiram
e presentearam a humanidade com a redescoberta das ideias de Aristóteles, através de traduções vindas dos povos árabes. Isso criou uma reconexão entre o saber e as cidades na Idade Média. Essas organizações não só controlavam a produção e o comércio, mas também estabeleciam programas de aprendizagem que permitiam aos jovens adquirir habilidades técnicas e melhorar suas condições sociais, funcionando como um mecanismo de mobilidade social. Aprender um ofício era um meio de melhorar sua posição social. O surgimento das primeiras universidades no século XII, em cidades como Bolonha, Paris e Oxford, proporcionou uma nova era de erudição. Elas se tornaram centros pulsantes de aprendizado, atraindo estudantes de várias partes da Europa, ansiosos por participar de debates acadêmicos, principalmente sobre teologia, direito e medicina. Estudantes afluíam para cidades como Bolonha, Paris e Oxford, atraídos pela reputação de renomados acadêmicos e pela promessa de se envolver em discursos intelectuais. Assuntos como teologia, direito e medicina foram estudados. Esses campos de estudo ajudaram a lançar as bases para o humanismo renascentista, que mais tarde se expandiria e influenciaria profundamente a cultura e o pensamento europeu. Essas universidades não apenas incentivaram o estudo sistemático, mas também proporcionaram um ambiente propício ao livre debate intelectual, um dos principais motores das transformações culturais da época. À medida que as cidades se expandiam e se tornavam mais diversas, com o aumento da mobilidade populacional, novas ideias começaram a se espalhar rapidamente. Isso levou a um espírito renovado de inovação e criatividade, que se refletiu nos avanços em várias áreas, como arquitetura, engenharia e artes. O estilo gótico, que emergiu no século XII, com suas abóbadas de arestas, arcos ogivais e arcobotantes, não só remodelou as catedrais e igrejas, mas também reconfigurou o próprio espaço urbano, marcando uma ruptura significativa com as formas arquitetônicas da antiguidade. Os teatros, que haviam sido quase extintos desde a queda do Império Romano, também experimentaram um renascimento. Grupos itinerantes de atores começaram a se apresentar, trazendo ao público peças de moralidade, comédias farsescas e, especialmente, as populares peças de mistério, que encenavam cenas bíblicas e histórias da vida de santos. Essas produções eram realizadas em praças públicas e outras áreas abertas das cidades, tornando-se uma forma importante de entretenimento e educação moral para a população medieval. A música também prosperou nos centros urbanos. Menestréis e músicos itinerantes viajavam de cidade em cidade, encantando o público com canções de amor, cavalheirismo e aventura. Enquanto isso, os coros das igrejas preenchiam as imponentes catedrais com harmonias etéreas que não só elevavam o espírito religioso, mas também transformavam a própria atmosfera das cidades medievais, que agora estavam cada vez mais conectadas através das artes e da cultura. O renascimento das cidades no final da Idade Média foi, sem dúvida, um marco transformador na história da Europa. Ele marcou a transição de uma sociedade agrária e isolada para uma rede interconectada, onde o comércio, a inovação e o intercâmbio cultural passaram a ser as forças centrais que moldavam o mundo. O ressurgimento das cidades no final da Idade Média foi um ponto de virada na história europeia. As cidades que surgiram das cinzas do Império Romano não eram simples recriações das antigas urbes romanas, mas sim novos centros urbanos, dinâmicos e vibrantes, moldados pelas necessidades e desafios de sua época. Esse renascimento urbano não apenas alterou a estrutura das cidades, mas também teve um impacto duradouro nas sociedades modernas. As cidades contemporâneas, com seus arranha-céus, ruas movimentadas e intensa atividade cultural, são o reflexo direto desse período de crescimento e transformação. Centros vibrantes e dinâmicos, moldados pelas circunstâncias únicas de seu tempo e lugar. O espírito de inovação que caracterizou esse momento histórico
A busca incansável pelo conhecimento e o desejo de conexão humana continuam a influenciar profundamente o nosso mundo hoje. Em um certo sentido, podemos dizer que as metrópoles modernas são descendentes diretas dessas cidades medievais, que, apesar de todas as dificuldades, foram capazes de construir um legado de progresso, criatividade e comunidade. O legado desse renascimento urbano ainda está conosco. Refletindo sobre esse processo, vale a pena lembrar que, ao longo da história, o espírito humano sempre foi capaz de se reinventar diante das adversidades. Mesmo em tempos sombrios, como os que precederam o renascimento urbano, as pessoas se ergueram e buscaram formas de melhorar suas vidas, mesmo quando as possibilidades pareciam limitadas. As cidades medievais, com suas comunidades resilientes e inovadoras, oferecem um exemplo claro de como a busca por uma vida melhor pode transformar uma sociedade. O poder duradouro da engenhosidade humana e do fascínio atemporal das cidades soam ainda hoje como o ponto alto de progresso, criatividade e comunidade. Ao navegarmos pelos desafios do século XXI, vale a pena refletir sobre as lições do passado. O legado desse período histórico está vivo nas cidades de hoje. A inovação tecnológica, a busca pela sustentabilidade e a inclusão social podem ser vistas como uma continuação do trabalho iniciado no final da Idade Média. Destaca a importância da inovação, colaboração e livre troca de ideias para impulsionar o progresso e moldar um futuro mais justo e próspero. Para as cidades do futuro, como as medievais, haverá novos desafios a serem enfrentados. Mudanças climáticas, desigualdade social e a crescente digitalização da sociedade serão questões centrais. Contudo, ao adotar o espírito de criatividade, resiliência e colaboração que define o renascimento urbano, podemos enfrentar esses desafios com otimismo. Devemos, portanto, aprender com o passado. A história do renascimento urbano nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a criatividade humana e o intercâmbio de ideias podem moldar um futuro mais justo, próspero e conectado. As cidades do amanhã, assim como as do passado, precisarão não apenas ser centros de prosperidade econômica, mas também faróis de esperança, oportunidade e florescimento humano, impulsionando uma nova era de progresso compartilhado.